Características de nossa técnica. É uma técnica rápida. O resultado acontece quando? Na hora. É surpreendente, porque, nossa, quando o paciente diz isso, já vem mais paciente. Porque ele não acredita que está melhor. Não acredita, pô, já fizeram tanta coisa e foi dessa vez que a coisa andou. Então, o nosso resultado é quando? Na hora. Tudo nosso tem explicação. Tá? Tem explicação técnica, tem explicação fisiológica, tem explicação política também. Esse cara é o único cara que consegue falar meia hora sobre nada. Ele fala meia hora e você não entende nada do que falou. Será que nós não somos inteligentes o suficiente para acompanhar, né, a cretinice que ele está falando? Então é sem nhenhenhê. Tá? Tudo que a gente faz tem uma explicação. E aí eu vou orientar vocês. Se você estiver inseguro, o que tu faz? Corre para dentro de sua casa, que é a casa da gente. Está inseguro, entra em contato com a gente. Porque às vezes você está simplesmente inseguro, mas você está certo. E a gente vai dizer, não, é isso aí, continua. Ou então, vamos juntar as forças que é para a gente não cometer erro. Está inseguro, pede ajuda. Eu sempre fiz isso. Quando eu estou inseguro, hoje, com a idade que eu tenho, eu fico às vezes até meio assim, porque eu vou pedir ajuda a quem? Se meus professores já morreram, meus amigos estão morrendo. Ou então ficando maluco. É uma técnica segura, porque segundo a última contagem, a gente já tinha 40 trabalhos publicados sobre o mesmo assunto. Para nós, dá muita segurança. Porque quando eu vou orientar vocês, quando você tiver alguma dúvida, tudo que a gente tem publicado sobre o nosso assunto está guardado num lugar só que você vai ter acesso. Então não tem preocupação. Ou então entre em contato com a gente. Tá? É uma técnica de baixo custo, porque não gasta energia, não gasta produto. Depois que tu aprende a fazer, é só fazer. Tá? É surpreendente. Nós hoje somos 4.000 dentro da nossa associação. E tem gente que diz, eu nunca ouvi falar disso. Você nunca ouviu falar de muita coisa ainda, falta o resto da vida. Tá? Então, esse pneu aí é um pneu que eu dou de exemplo, que está há mais de 10 anos comigo, só que não vai para a rua, porque ele é feio, é esquisito. Menina nenhuma compra um pneu desse. É o cara da Michelin que me falou isso. Então, tem gente que não frequenta o mesmo ambiente que a gente, vai dizer que não conhece. Mas nós conhecemos e nós dominamos. Tudo no mundo tem uma lógica. Isso aqui é uma coisa ilógica. Tá? Isso é uma coisa ilógica. Tipicamente brasileiro, óculos escuros, boné para trás, mão na frente. Nós seguimos a lógica da Elizabeth Dick. No mundo da liberação miofascial moderna, toda vez que eu chego, eu já ensinei a você a perguntar quantos mil pacientes você atendeu. Toda vez que tem uma confusão, uma discussão, alguma alegria sobre liberação miofascial, eu pergunto, mas você não falou de Elizabeth Dick. Foi ela que começou a falar da fricção do tecido conectivo. Falam de Rolfing para frente, mas não falam o para trás. Eu acredito que a Rolfing não tenha conhecido ela, por causa de questões de época, mas não falam dela. Nós vamos seguir, tem um material na apostila de vocês sobre ela. Tá? Nós vamos seguir Elizabeth Dick, que vamos trabalhar de distal para proximal, de lateral para medial. Então, se você for tratar, seja lá qual for o segmento, você vai começar onde? Na distal para proximal. A proximal é a bomba. De lateral para medial. Então, se você se perdeu, se desorientou num músculo qualquer e você está em dúvida, começa de lateral para medial, de distal para proximal. Tudo vai dar certo. Porque é assim que a gente constatou os melhores resultados. Tá bom? Segundo, Elizabeth Dick, 1920, moderno até hoje. É uma técnica muito pouco dolorosa. Só dói em 3% do corpo da gente, que é na sola do pé e às vezes no trato iliotibial, porque nem sempre dói no trato iliotibial. O trato iliotibial é branco, muito inervado, pouco vascularizado. A fáscia plantar, ela é muito inervada, tanto é que a transmissão nervosa da sola do pé para o teu cerebelo chega na metade do tempo do dente para o cerebelo. Então, lá embaixo é muito inervado. Por isso que quando a gente fricciona com o gancho, o paciente reclama. Tá? E todo mundo vai aprender a fazer isso aqui direitinho. É uma técnica, no final das contas, confortável. O paciente sai daqui aliviado. Ele não vem aqui para pagar os seus pecados. Seus pecados ele paga lá fora. Aqui ele se alivia.
Tá? Indicações. Aderências, nós lidamos com muito trauma, nós lidamos com imobilização. Cada dia que passa a gente recomenda menos imobilização, mas eu vou sugerir a vocês um outro tipo de imobilização. Anota aí. Imobilização temporária. Como é que funciona isso? Eu faço um procedimento no seu pescoço. Você vai voltar para casa. De quê? De ônibus. O asfalto carioca é muito parecido com a superfície lunar. Então, o pescoço vai acabar, o seu tratamento vai ser dito como ineficaz. Não, a culpa não é sua. Tá? A culpa é do pós-tratamento. Então, a gente sugere uma colar cervical, a gente sugere uma imobilização até chegar em casa. A gente sugere uma imobilização de hoje até amanhã de manhã, porque de hoje para amanhã de manhã está acontecendo uma série de reações fisiológicas pós o nosso estímulo. Então, tem um tempinho de pausa para aquele tratamento. Então, essa imobilização chama-se imobilização de pausa. Procura aí no teu telefone, imobilização de pausa, e vê quantas evidências vai aparecer. Nenhuma, só nossa. Usa e não ensina, que é a diferença entre nós, que vamos passar 4 dias aqui, e os outros. Então, você fez um procedimento de punho, coloca a imobilização, tira em casa, coloca a imobilização, dorme a tarde toda, quando eu acordar depois da sessão da tarde, tu tira a imobilização. Aí o resultado vai ser muito mais satisfatório. Tá? Imobilização de pausa. Então, outra indicação, eu já comecei a falar nas complicações vasculares, principalmente de retorno. A maior parte das pessoas tem complicação de retorno venoso, porque o retorno venoso é baixa pressão. E o aporte arterial é alta pressão. Tá? Então, eu vou ensinar uma clínica para vocês para facilitar a vida de vocês. O paciente que chegou para você com uma meia vermelha no tornozelo, esse cara tem um comprometimento de retorno venoso. Se ele tiver uma meia marrom, ele tem um comprometimento de aporte arterial. Todos dois são preocupantes. A arterial é pior. Olhou para o pé do paciente, tem um comprometimento de aporte arterial, está marrom, manda para o angiologista, pode ser tarde demais. Tá? Então, no que entrou na avaliação, tu já bateu o olho lá embaixo, já viu uma coisa bastante ruim, algo recuperável, mas ruim naquele momento. Toda vez que você tem um processo inflamatório, você tem um ambiente ácido. Então, vou fazer a historinha da epicondilite. O paciente teve uma epicondilite trabalhando lá no cartório, trabalhando numa pequena oficina, consertando pequenas coisas, liquidificador, coisa que não faz muita força. Uma ferramenta quebrou e ele começou com o famoso nhinhinhé. E aí, dor no cotovelo. Dor no cotovelo, vai no médico, o médico diz, você não tem nada, vai para a fisioterapia. Chega lá na fisioterapia, constatamos que tem um processo irritativo aqui no epicôndilo. Vocês vão ter aula de epicondilite aqui. Aí vem alguém e faz o procedimento. Tá certo? Tá certo. E aí aliviou? Muito. Tá bom. Aí daqui a 2 meses ele volta, olha, voltou outra vez. Ó, aqui, ó. Bem aqui. Aí tu faz o quê? Trata outra vez. E a coisa vai. Daqui a 3 meses volta ele, ó, agora parece que piorou. Aqui, ó. Né? Na infrapatela, aqui, ó, aqui. Toda vez que você tem um processo inflamatório recidivante, surgem cristais de oxalato de cálcio. Tá? Severo De Paoli mostrou isso para a gente inúmeras vezes. Tá? Muitas vezes aparece algo como isso aqui, ó, dentro do tecido branco muito inervado. Esses tecidos brancos são ligamentos, tendões, cápsulas. James Sirix batizou esses tecidos como tecido inerte. Hoje estão dizendo que esse tecido tem contração e esse tecido tem inervação. Inervação a gente já sabe que ele dói muito ou pouco. Muito. Agora, a contratibilidade
precisam provar ainda isso aí, a gente ainda não viu tendão contrair, cápsula contrair, mas tem propostas aí e vai chegar a algo confirmando ou não essa discussão. Tá? Enquanto isso, a gente toca a nossa vida. O paciente chegou com uma tendinite de tendão de calcânio, que já se repetiu 5 ou 6 vezes, já fez isso, já fez aquilo outro. Depois que você raspa, imagina isso aqui dentro do seu tendão de calcânio. Imagina isso aí, esse caco de vidro na síndrome do túnel do carpo, porque já inflamou, já desinflamou, já inflamou, já desinflamou, e a recidiva produz oxalato de cálcio. Na nossa mão, essa dor desaparece na hora. O paciente diz que a gente é mágico. A gente não é mágico, a gente é bruxo. A gente faz bruxaria. Cicatrizes, algias inflamatórias, desequilíbrios tróficos, é tudo isso que a gente vai trabalhar, que são as indicações mais frequentes. E aí eu vou desmontando isso aqui durante o curso com vocês.